Enfim chegou o grande dia, o dia da entrevista. O dia de disputar na prática aquela tão sonhada vaga de emprego. Você se preparou, prestou atenção em todos os aspectos relevantes, avaliou as suas competências técnicas e comportamentais, a sua linguagem verbal, sua linguagem visual, escolheu uma roupa adequada. Pronto, você fez tudo o que você podia até aqui. Agora não há nada mais que você possa fazer a não ser relaxar. Então, no dia anterior à entrevista, procure relaxar, procure fazer algo que você gosta, procure assistir um filme descontraído, para que no dia seguinte você esteja mais tranquilo, que você esteja mais leve. Se a entrevista for na parte da manhã, procure dormir cedo no dia anterior, para que você não acabe dormindo pouco e nem corra o risco de perder a hora no dia seguinte, ou chegar na entrevista com aquelas olheiras. Acorde com uma antecedência suficiente que lhe permita tomar um café da manhã de forma tranquila, se arrumar de forma tranquila e não sair com pressa de casa, para que você não corra o risco também de esquecer alguma coisa, como a sua carteira de trabalho. Se a entrevista for à tarde, procure também não dormir a manhã inteira, pois quanto mais a gente dorme, mais sono a gente sente, então pode ser que você tenha uma sonolência no momento da entrevista. É interessante chegar ao local da entrevista com pelo menos 30 minutos de antecedência. Mas veja bem, não é sair de casa com 30 minutos de antecedência, é chegar ao local da entrevista com 30 minutos de antecedência. Então, se programe, se antecipe, avalie como é o trânsito na sua região no momento em que você for sair de casa. Pesquise o itinerário do ônibus, quanto tempo demora para percorrer o trajeto. Se você for de carro, abasteça o carro no dia anterior para que você não precise passar no posto de gasolina. Enfim, se antecipe quanto aos imprevistos, para que você não vá correndo para a entrevista de emprego, não chegue lá afobado, pois certamente isso irá atrapalhar o seu estado emocional durante a entrevista. Procure também não chegar com muita antecedência no local, pois isso, além de demonstrar uma certa ansiedade, dependendo se o local for pequeno, pode ser que você gere um clima desagradável, pois o entrevistador pode estar conversando com outro candidato bem na hora que você chegar. Então evite chegar com muita antecedência. Se chegou com muita antecedência, procure um cafezinho próximo ao local e aguarde. Enquanto isso, procure relaxar. Ao chegar ao local da entrevista, provavelmente uma pessoa irá te recepcionar. Não necessariamente o entrevistador, mas procure ser educado com essa pessoa. Cumprimente, um bom dia, uma boa tarde, explique que você está lá para participar de um processo seletivo. Mas educação sempre, pois por mais que aquela pessoa não seja o entrevistador, certamente se você for grosseiro, se você for mal educado, isso irá atrapalhar a sua avaliação. Ao ser encaminhado para uma sala de espera ou algo parecido, procure ficar tranquilo e aproveitar aqueles últimos minutinhos para se distrair. Se tiver alguma revista por perto, procure dar uma olhada, cheque suas redes sociais, enfim, procure se distrair para que você assim possa ficar mais relaxado. É importante você ter em mente que o entrevistador pode se atrasar, por N motivos, ou está ocupado, ou teve uma reunião antes, ou está conversando com outro candidato. Então não deixe a ansiedade tomar conta de você. E finalmente você é chamado para a tão esperada entrevista. Cumprimente o entrevistador de forma espontânea, de forma natural. Seja firme, dê um aperto de mão, olhe nos olhos dele, seja simpático, seja educado. Provavelmente o entrevistador vai iniciar o diálogo com você fazendo perguntas com o intuito de quebrar aquele gelo entre vocês. Então ele vai perguntar se foi difícil chegar lá, como estava o trânsito, perguntinhas mais tranquilas para criar uma conexão com você, para vocês entrarem em sintonia. Então procure responder aquelas perguntas de uma forma natural, se deixe levar pela conversa, se deixe conduzir pela conversa que ele está iniciando. Depois de quebrar esse gelo, ele vai começar com perguntas mais específicas e pode ser que a primeira pergunta, na verdade, seja um pedido para você contar um pouco da sua vida para o entrevistador.
É claro que ele faz isso não necessariamente querendo saber da sua vida pessoal, mas ele faz isso para ver a sua articulação, no momento em que você fala sobre você mesmo. Então ele vai avaliar a sua linguagem verbal, ele vai avaliar a sua postura, ele vai avaliar se você é uma pessoa tímida ou não, se você é ansioso ou não. Então procure falar com naturalidade, com tranquilidade, fale um pouco da sua vida, não fale demais para não ser muito prolixo, né? Seja um pouco sucinto, mas fale a respeito daquilo que ele quer saber. Depois ele pode começar com perguntas mais específicas com relação ao seu trabalho. Ele pode perguntar por que você está ali, por que você está se candidatando àquela vaga, o que te levou a se interessar por aquela vaga. E também ele pode vir a te perguntar sobre os seus trabalhos anteriores. Então é muito importante você dar uma lida no seu currículo no dia anterior para você lembrar direitinho de falar tudo o que realmente é importante. Procure falar com naturalidade e tranquilidade a respeito dos seus empregos anteriores. Cuidado com os aspectos negativos. Não fica bem para um candidato falar mal das empresas anteriores que ele trabalhou. Portanto, se você passou por alguma situação negativa, procure falar o positivo daquela situação e jamais falar mal do seu antigo chefe, do seu antigo patrão. Ele provavelmente vai perguntar quanto tempo você ficou em cada empresa, quais eram os trabalhos que você desempenhava naquela empresa, por que você saiu. Então procure manter a calma e procure sim ser sincero. É importante que você tenha isso em mente. Qualquer desvio ali de informação, o entrevistador pode perceber e ele pode vir a checar essa informação e você ser desclassificado. Depois dessa etapa da análise do seu currículo e das experiências de trabalho anteriores, o entrevistador provavelmente fará algumas perguntas que são aquelas perguntas por competências, que são as mais importantes no momento da entrevista. Por exemplo, me conte sobre uma situação constrangedora que você viveu no seu último emprego e o que você fez para resolver. Fale sobre uma pessoa difícil com a qual você teve que conviver no trabalho. Qual a sua postura? O que você fez? Me dê um exemplo de uma situação em que você percebeu que algum problema poderia ocorrer e tomou uma ação para evitar com que isso ocorresse. O que você fez? Conte como você fez para entregar alguma tarefa difícil num período curto de tempo. Como você fez para melhorar algum processo em seu departamento? Esses são alguns exemplos de perguntas que o entrevistador pode vir a fazer para você na hora da entrevista. Procure responder com tranquilidade, com assertividade, com firmeza. Bom, chegamos ao momento final da entrevista e pode ser que o entrevistador abra para você fazer perguntas. É importante você fazer perguntas inteligentes e não perguntar, por exemplo, se você vai receber o ticket de refeição ou se você precisará fazer horas extras naquela empresa. Não faça perguntas que demonstrem apenas o seu interesse naquele trabalho, coisas que sejam convenientes para você, mas sim perguntas que te auxiliem a exercer um bom trabalho dentro daquela empresa. Pergunte, por exemplo, o que ele espera no candidato que está concorrendo àquela vaga. Qual seria a melhor performance para aquele candidato exercer um bom trabalho naquela empresa? Demonstre que você está interessado em contribuir para a empresa. Terminada a entrevista, agradeça ao entrevistador pela oportunidade, dê um aperto de mão e vá para casa com a sensação de dever cumprido. Procure não ficar muito ansioso, remoendo aquelas etapas do processo seletivo, pensando o que você poderia ou não ter falado. Já passou. Procure ficar tranquilo e aguardar um retorno. Pode ser que a empresa não dê um retorno. Muitas empresas não dão feedback para os candidatos que não foram selecionados. Pode ser que demore ali uns 5 dias para você ter uma resposta, mas procure ficar tranquilo. Você pode sim mandar um e-mail, transcorridos alguns dias, você pode mandar um e-mail perguntando sobre aquele processo seletivo. Mas seja tranquilo, procure ser educado, procure ter inteligência emocional. Não demonstre que você ficou chateado pela empresa não ter te dado um feedback ou que você ficou chateado por ter sido desclassificado do processo.